Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Sou Felipe Genari, que é um dos consultores aqui na Daqui para Fora. Prazer aqui ter vocês conosco essa noite. Já vi que tem várias pessoas aqui conectadas. Então vamos dar aqui início, né, à nossa conversa aqui de hoje. Então a ideia, pessoal, é falar um pouquinho do porquê de fazer faculdade no exterior, um pouco sobre bolsas, da preparação, né, um pouquinho de como funcionam os nossos programas, responder algumas perguntas de vocês também. Para quem está começando a nos acompanhar agora, a gente faz vários eventos sobre diversos temas, né? Então, esse mês tem algumas palestras bem legais, uma sobre bolsa de estudos, onde a gente vai bem a fundo. Depois a gente fala um pouquinho sobre umas universidades em Israel, né? Algumas faculdades de lá estão se tornando um polo bem interessante de tecnologia. E a gente vai ter um webinar contando casos de alunos, né, de como eles foram depois do processo, como ingressaram no mercado de trabalho. Então, tem bastante eventos, vocês podem acessar aqui para acompanhá-los na nossa página. Como eu falei, hoje eu vou falar um pouquinho do processo seletivo, falar de bolsas, explicar o nosso trabalho, um pouco também de como é importante vocês se prepararem para manter essas possibilidades abertas lá na frente. No final, eu abro para as perguntas de vocês, mas, pessoal, durante a apresentação, se vocês tiverem, né, forem tendo dúvidas, fiquem super à vontade para mandar essas perguntas, ou através do chat, eu vi que não estava habilitado, deixa eu até habilitar ele aqui, ou melhor ainda, se for no Q&A, porque aí eu consigo ver quais eu já respondi. Tá? A minha parte não deve ser tão longa, uns 25 minutos, e aí depois eu abro para as perguntas. Para quem está começando a nos acompanhar, ainda não nos conhece tão bem, a Daqui para Fora é uma consultoria que já desde 2001 prepara estudantes para fazer faculdade fora do Brasil. Fomos os pioneiros aqui, né, nesse tipo de trabalho. Nosso foco é em graduação, que a gente não faz mestrado, doutorado, intercâmbios. Foram muito jovens ao longo desses anos, eu fui um deles, fui cliente da Daqui para Fora, estou aqui há quase 10 anos, então, né, participei do projeto de vários alunos e famílias. A nossa equipe tem muita gente que também teve esse tipo de vivência, assim como eu que estudou fora, que teve essa oportunidade. Eu acho super importante para passar segurança, né, para os estudantes ou para as famílias que vão vivenciar, né, essa experiência. E aqui o maior motivo de orgulho no Daqui para Fora, algumas das principais faculdades que tivemos alunos aprovados ao longo dos anos. Ponto super importante, pessoal, né, às vezes quando eu mostro esse slide, algumas pessoas acham, só são essas faculdades. De forma alguma, a gente não tem nenhum tipo de parceria, vínculo com as universidades. A ideia é ajudar com que cada estudante, né, se torne o melhor candidato possível e depois selecione a universidade que melhor se adeque a esse aluno. E a gente atua nesses países, né, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda, Itália, Espanha, Portugal, França e Bélgica. Nos países da Europa, sem contar o Reino Unido, o foco são em faculdades que têm cursos em inglês, a não ser na Espanha e Portugal, que aí é mais tranquilo para a gente. Aqui os resultados dos últimos 2 anos em faculdades americanas. Então, a gente teve, sim, alunos aprovados nas principais universidades de lá, e aqui os principais resultados em faculdades do Canadá e da Europa. Então, o trabalho tem sido bem feito, né, cada vez mais jovens se preparando mais cedo e, consequentemente, chegando melhor preparados aí para estudar fora. Mas o primeiro ponto que eu quero começar, né, é falar que acho que faz muito sentido vocês estarem aqui hoje e explicar o porquê cada vez mais a gente tem visto esse aumento de jovens querendo fazer faculdade fora, né? O primeiro ponto é o nível acadêmico dessas universidades. Então, quando a gente olha no principal ranking mundial, que chama Times of Higher Education, aqui a gente tem a quantidade de universidades em cada um dos países onde a gente atua, e aí, comparando com o Brasil. Então, para um jovem que se prepara bem, né, que vai bem de uma forma geral no processo seletivo, a chance de você ser aprovado em uma universidade, que se a gente só considerar o nível acadêmico, esquece o resto, vai ser tão boa quanto ou melhor do que a gente tem aqui no Brasil, ela é alta, porque tem uma grande quantidade dessas faculdades. E eu sempre gosto de dizer que essa diferença aqui não é porque eles são melhores do que a gente, nada disso, é uma questão de investimento e orçamento. Aqui a gente trouxe quanto cada uma dessas universidades investiram no ano passado só em pesquisa, né, e são valores assim estratosféricos, e isso faz com que os estudantes que estejam lá, né, vocês no caso, tenham muitas oportunidades legais. E aí eu separei algumas delas. A primeira é a grande variedade de cursos disponíveis. Tem universidade, pessoal, que tem mais de 250 cursos de graduação. Então tem muita coisa mesmo. Aqui eu trouxe
alguns dos mais comuns que os nossos estudantes escolhem. Então, administração, economia, as mais diversas, engenharia, a área de biomedicina, né, pesquisa tem crescido bastante, psicologia, arquitetura, comunicação, jornalismo. Então, aqui alguns exemplos, não são só esses, né? Tem muito curso que ou não existe aqui, ou está começando, né? Então, engenharia de nanotecnologia, segurança, cybersecurity, neurociência, inteligência artificial. Então, tem muita coisa nova que não existe por lá. Tem algumas áreas também que talvez não sejam tão valorizadas, né, por aqui, as áreas mais relacionadas a artes, né, cinema, música, atuação, que lá é muito valorizado. E eu tenho muitas estudantes, né, e muitos alunos que fazem essas áreas, mas acabam combinando com negócios. Então, por exemplo, fashion business, music business, né, onde você está dentro da indústria, mas não necessariamente você quer ser um designer de moda, mas você quer trabalhar na indústria da moda. Então, tem muita oportunidade, e principalmente para quem está no segundo, terceiro ano, ainda não tem ideia do que quer fazer, eu sempre recomendo, entra no site de uma faculdade no exterior, que tem uma grande variedade de cursos, porque talvez tenha algo que você nunca nem ouviu falar, que pode ser que seja a sua cara. Né? E aí, falando já em escolha de cursos, para quem está nesse momento, chegando nesse momento aqui no Brasil, eu sei que não é fácil, né? A gente tem um modelo que nos faz tomar uma decisão muito cedo e que às vezes a gente não sabe ainda o que quer. Esse é um ponto super legal das faculdades americanas. Os 2 primeiros anos são mais gerais, você não tem que estar 100% certo do que você quer. Todos esses 2 primeiros anos você tem algumas matérias obrigatórias e algumas eletivas, eles chamam de General Education. Você tem até o final do segundo ano para de fato bater o martelo do curso que você quer. E aqui eu gosto de trazer um pouquinho da minha experiência. Quando eu fui para a faculdade, eu pensava em cursar engenharia. Ia bem matemática, do ensino médio, né, tal. Chegou lá, fiz uma aula de cálculos e eu tive uma grande certeza que eu não ia estudar engenharia. Acho que é um pouco mais de matemática do que eu imaginava. Peguei uma matéria letiva de marketing, tinha mais a ver comigo, fui para essa área. E os 2 últimos anos já são bem focados na sua área de interesse, e é legal que dá para se formar em 2 coisas ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, fiz administração e marketing. A gente tem alunos que fazem relações internacionais e ciências políticas, economia e finanças, 2 engenharias, e tem alguns que escolhem áreas muito diferentes. Por exemplo, tem um aluno nosso, Gabriel, que está fazendo design de games e psicologia. Eu perguntei para ele o porquê, aí ele falou, Felipe, eu quero criar personagens mais complexos e para isso eu preciso entender melhor a mente humana. E, poxa, convenceu aqui. Então, eu acho essa oportunidade legal, porque está muito mais em linha com as mudanças do mundo, essa flexibilidade, né? Não concentrar tão jovem em uma coisa só. Então, isso é bem legal e muitos dos nossos alunos aproveitam essa possibilidade. O modelo de aulas também é um pouco diferente do que a gente presume aqui. Às vezes a gente vê aqueles filmes, né, naqueles auditórios muito grandes e acha que todas as aulas são assim. A realidade é que a proporção aluno-professor, especialmente quando você entra mais a fundo nas matérias do seu curso, ela é bem boa. E aqui a gente tem essa proporção por país. O contato com os professores é muito próximo. Todo professor tem horário de escritórios disponíveis para conversar com os alunos. Então, é relativamente comum vermos alguns alunos nossos conseguirem bolsa para mestrado, oportunidade de trabalho, a partir da experiência e do contato com os professores. Agora a parte que eu particularmente mais gosto, que é a parte prática dos clubes e organizações estudantis que tem nas faculdades. Tem universidade que tem mais de 1.000 organizações. Então tem de tudo que vocês possam imaginar. Robótica, empreendedorismo, simulação da aluno, grupo de pesquisa, pesca, teatro, dança, capoeira. Eu tinha uma amiga na faculdade que era do grupo de canto a capela só de música da Disney. Então tem literalmente tudo. E é legal que tem esses clubes, né, que são mais profissionais, assim, mais, né, de acordo com talvez você queira estudar, né, clube de investimento, esse tipo de coisa. Mas também tem esses que são mais sociais. Isso ajuda muito, porque você vai conhecer pessoas que têm interesses em comum, sabe, fazer amizades, isso ajuda na adaptação da faculdade, além de fazer amigos, né, e se preparar melhor para os desafios lá na frente. As faculdades se destacam também pela infraestrutura, e aqui eu podia trazer as mais famosas, né? Harvard, Princeton, Yale, Oxford, mas meio que todo mundo já sabe. Então eu trouxe algumas que nem todos devem conhecer, como por exemplo a University of Delaware. Aqui é o centro de finanças da faculdade, e a gente tem uma estudante que estuda finanças e está no clube de investimento dessa universidade. Ela e mais 7 jovens têm autonomia para gerir um fundo de $150 mil na Bolsa de Valores. Está indo para o 3º ano de faculdade. Universidade de Amsterdã, e não só ela, mas a Holanda como um todo, tem sido um destino que todo ano cresce aí de procura pelos nossos alunos. Primeiro, muitas faculdades, né, bem ranqueadas, entre as 100 melhores do mundo. Fora do Reino Unido, né, é o país que mais tem cursos de graduação em inglês.
além de um excelente custo-benefício para quem tem cidadania europeia. Então, é um destino que tem crescido bastante. E na Espanha, universidade que é uma tendência nesse tipo de faculdade por lá também, que tem uma boa variedade de cursos de graduação em inglês. Aí ela tem 2 campos, um em Madrid e um em Segóvia, e ela é interessante também porque ela é uma faculdade muito internacional. 70% dos jovens são de fora da Espanha. Então a gente tem visto também essa tendência crescente da Europa de querer trazer mais oportunidades, né, para os alunos de outros países, atrair bons estudantes, e cada vez mais países e faculdades ofertando cursos em inglês, onde não necessariamente você tem que chegar na faculdade, né, no país dominando o idioma local. Você pode chegar no inglês. Faculdade de Utah, um exemplo bem bacana também de como as coisas são dinâmicas no exterior. Alguns anos atrás não era uma faculdade muito conhecida, famosa aí na área de empreendedorismo. Recebeu diversas doações de ex-alunos, modernizou toda a área de empreendedorismo, eles, né, reformaram o centro de empreendedorismo. Para você ter uma ideia, eles têm esse dormitório aqui que serve só para que alunos que querem empreender morem lá, troquem ideias, está se tornando um hub de tecnologia e hoje está entre as 10 melhores, né, do país na área de empreendedorismo. Então, todo aquele investimento, tudo aquilo que eu falei, acaba, de fato, né, chegando na ponta, são os estudantes que estão lá. Isso atrai muita gente de diversos países. É muito comum a gente ver faculdades que 10, 20, 30, às vezes até mais, né, como eu falei na IE, percentual dos estudantes são de fora. Faculdade de Toronto, por exemplo, tem mais de 20 mil alunos internacionais. É você viajar o mundo sem sair da faculdade. Aqui eu gosto de trazer uma experiência minha também. Quando eu cheguei na universidade, pessoal, primeiro dia, brasileiro, né? Fui em 2007, conheci ninguém, estava todo perdido. Só que como aluno internacional, você chega com uma semana de antecedência. E aí, né, vai ter vários outros alunos internacionais também, todo mundo longe de casa, ninguém conhece ninguém, e acaba que você faz mais amizades. A pessoa que acabou sendo meu melhor amigo na faculdade, o Ryan, da África do Sul, eu conheci no primeiro dia de universidade, foi meu padrinho de casamento alguns anos atrás. Então, são amizades, são pessoas que vão, né, além de te ensinar, né, você vai ter uma bagagem cultural gigantesca, vão ser a sua segunda família, né, muito provavelmente, ao longo desses anos. Legal também que você pode ter experiências em outros países, além do que você está estudando. A Audência, na França, eu trouxe alguns exemplos de faculdades que eles têm parcerias. Então, Berkeley nos Estados Unidos, Faculdade de Beijing na China, uma faculdade aqui na Índia e na Holanda. Então, tem sido muito comum. Um aluno nosso vai para a Europa, mas faz um semestre, um ano na América do Norte. Vai para a América do Norte, faz um semestre na Europa. E também cada vez mais alunos querendo ter uma experiência ainda mais diversa, né? De ir para a Ásia, de ir para outros países, para tornar você, né, ainda mais multicultural. Então, quando a gente olha para tudo isso, é uma experiência assim que, bem aproveitada, te transforma, te torna um jovem, uma pessoa aí muito preparada para os desafios e acaba abrindo muitas portas. Sei que tem muita gente que quer morar fora do Brasil, que quer construir uma carreira no exterior, e começar isso na graduação, né, vai te abrir portas para, de repente, já seguir por lá. Mas um erro que eu vejo muita gente aí pensando, se eu fiz faculdade fora e eu quiser voltar para cá depois, eu não vou ter muita oportunidade. Eu trouxe alguns exemplos de empresas que têm programas específicos para quem se graduou no exterior, né? Então, né, principalmente o jovem que aproveita a oportunidade, faz estágio, participa dos clubes, né, tem posições legais, quando volta para cá ele tem sim um currículo muito interessante, e cada vez mais eu vejo, né, os jovens de hoje querendo empreender, criar suas próprias empresas. Aqui exemplos de empresas fundadas por ex-alunos lá daqui para fora. Então, também tem uma vivência no exterior, pode, né, abrir alguns olhares que te ajudem. Mas eu fui lá para frente, né, agora vamos voltar para a realidade de todo mundo que está aqui hoje e explicar um pouco de como que é o processo seletivo, né, das universidades. Sempre que eu explico o processo seletivo, pessoal, acho legal de frisar aqui. Eu vou explicar tudo que pode ser considerado, né? A gente atua em diversos países, mas importante, não são todos os países que vão avaliar tudo isso, tá? Então depende muito, e aí eu faço algumas ponderações. Primeira coisa que eu diria que basicamente né, todas as faculdades vão avaliar, média geral de notas, do 9º até o 3º ano. Principalmente para alunos meus que estudam em boas escolas, né, muitos se preocupam muito com isso. O que eu posso dizer aqui, pessoal? Algumas das faculdades mais seletivas não vão avaliar somente a sua média final, mas também como que você está dentro do seu contexto. Por exemplo, você estuda numa escola que a média da turma é 6, e você tem uma média 8, é diferente de você ter uma média 8 numa escola que todo mundo tem média 8. Então tem muita universidade que não vai te penalizar por conta de você estudar numa escola muito difícil. Depois você tem que fazer algumas provas. Para aqueles alunos mirando, especialmente em faculdades americanas,
E aí tem uma ou outra faculdade, por exemplo, na Itália, que também considera o SAT ou o ACT, o equivalente ao Enem norte-americano. E a gente tem, né, a gente faz, depois tem um webinar assim, que vocês podem assistir, que a gente vai muito a fundo nessas provas. Provas de proficiência, para qualquer universidade que o curso seja em inglês, vai ser necessário uma dessas provas. As mais comuns e conhecidas, TOEFL, IELTS, Duolingo e a prova de Cambridge. Dependendo do país, pode ser que uma seja mais ou menos interessante. O Enem, para quem quer estudar em Portugal, o Enem é um acesso direto, tá, para as universidades. Para o Canadá, muitas faculdades vão avaliar o Enem como parte do processo. Não é como Portugal, que só com o Enem você entra, eles vão avaliar suas notas, pedir algumas outras coisas, mas vai ser considerado. E, pontualmente, uma outra faculdade na Europa pode pedir também. Tá? Também eu acho que é uma tendência de cada vez mais universidades acabarem considerando o Enem, para que mais alunos brasileiros tenham a oportunidade de estudar fora. E, por último, aqui é um pouquinho mais raro, mas principalmente na Europa, algumas universidades podem ter provas específicas para aquela universidade, né, ou mesmo de algum país. Tá? Em alguns casos, essa prova ela até, né, passada para a faculdade, passada para os estudantes durante o processo, né, e a própria universidade dá o que vai cair nessa prova. Tá? Então, como eu expliquei aqui, né, vários pontos, não significa que todos os países vão avaliar tudo isso, né, algumas faculdades vão, outras só uma ou outra. Uma vez que vocês passaram por essa parte acadêmica, especialmente quando a gente fala de universidades muito seletivas ou processos de bolsas muito seletivos, eles entram nos critérios pessoais. Cartas de recomendação, normalmente de 1 a 3 cartas, e o mais comum é que sejam de professores ou do coordenador, diretor da escola que você vai, né, que você estuda ao longo do ensino médio. Atividades extracurriculares, que é uma atividade extracurricular, qualquer coisa que você faça, né, que não seja parte do currículo obrigatório da escola. Pode ser algo que ainda seja dentro da escola ou fora da escola. E essa parte extracurricular, ela tem um peso grande, não só porque você vai listar elas no seu application, mas a partir das vivências, experiências e aprendizados que você teve nessas atividades, muito provável vão surgir algumas das histórias mais interessantes para vocês contarem nas redações, né? Para cada universidade, vocês vão ter pelo menos uma, né? E aqui redações vocês vão ver com alguns nomes diferentes. Pode ser essay, pode ser personal statement, até dependendo do país eles usam nomenclaturas diferentes, mas são as redações. Muito pessoais, temas revelados com bastante antecedência, e a faculdade quer saber como que você vai contribuir além do acadêmico. Quem que é você? O que que você tem de interessante? Como que você vai somar? Né? O que que te diferencia daquela outra pessoa competindo pela mesma vaga com você? Entrevistas, aqui são poucas faculdades, né, relativamente, que pedem entrevista. Quando tem, o comum é ser um ex-aluno daquela universidade, e aqui ele quer ter uma ideia se seu perfil bate com o tipo de aluno que normalmente, né, vai dar certo naquela universidade, o quanto também você conhece, está interessado e quer ir para aquela universidade, ou você só colocou ela por colocar lá na sua lista, e são entrevistas feitas por vídeo. Por último, para alunos mirando em cursos artísticos, cinema, música, atuação, arquitetura, design, moda, muitas universidades vão pedir um portfólio ou uma audição por vídeo, e em várias delas pode ser até a etapa mais importante do processo seletivo. Tá? Aqui eu trouxe, como eu falei, pessoal, tudo que pode ser avaliado, mas lembrando, dependendo do país, dependendo da universidade, alguns pontos pesam mais, pesam menos ou não pesam. Tá? Parte do nosso trabalho, inclusive, é avaliar o que cada um de vocês tem de melhor e ajudar a encontrar as universidades que vão valorizar, né, o potencial de cada um. Agora, grande parte das famílias e alunos que se preparam conosco, não adianta só passar na faculdade. É importante encontrar boas opções de custo-benefício, muitas vezes, para viabilizar o projeto, é fundamental conseguir algum tipo de bolsa. Vou explicar para vocês, primeiro, pessoal, quanto custa estudar fora. Sempre que eu falo de valores, eu já estou considerando as despesas de aula, moradia e alimentação. Então, é o custo completo que o estudante teria no exterior. Aqui é o valor anual, na moeda local de cada país. Tá? Então, nos Estados Unidos, dólares americanos, Canadá, né, dólares canadenses, libras no Reino Unido, aí tem euros, né? Na Holanda a gente coloca separado, que é o país que a gente atuava há mais tempo, mas também aqui nos outros países da Europa, né, a Holanda fica dentro disso. Então, como vocês podem, né, ver aqui, é uma variação muito grande. Os Estados Unidos de 25 até 85 mil dólares por ano. Por que de tanta variação? Claro que a reputação da universidade pesa um pouco, mas não é só isso. A localização, o curso pode influenciar e o fato da faculdade ser pública ou privada. Tá? Então, tudo isso
acaba, enfim, fazendo com que haja essa variação. Né, quando a gente olha esses valores cheios, às vezes, poxa, realmente, né, muito diferente, talvez, né, algumas pessoas podem se assustar, tá alto, mas o que eu gosto de trazer aqui? Tem uma das principais razões que a gente ampliou esse ano para muitas universidades na Europa, que além da qualidade acadêmica, existem oportunidades para vocês estudarem em faculdades, né, na Espanha, Itália, Portugal, França, Bélgica, que se você considerar só o custo de universidade, de aulas, varia de 800 a 6 mil euros no ano. Então, sempre gosto de repetir isso, que não existe a chance de estudar na Europa gastando 800 euros no ano. E aí já fica, poxa, muito compatível com, né, universidades, qualquer universidade no Brasil, até talvez mais barato que algumas faculdades brasileiras. E quando eu falo isso, algumas famílias me perguntam, mas quais são essas faculdades? E aqui eu trouxe alguns exemplos de universidades, né, que estão, né, aqui tem o ranking daquele Times of Higher Education, né, o ranking que eu mostrei para vocês no começo. Nessa primeira coluna tem o custo anual para quem não tem cidadania europeia e na segunda para quem tem. Então tem algumas universidades que o valor é o mesmo, tem outras que têm um valor diferenciado. Então existe sim, né, a oportunidade de você estudar fora sem necessariamente ser uma coisa, né, uma realidade muito, muito distante. E quando a gente fala já de outros, né, principalmente Estados Unidos, Canadá, não tem faculdades que partam desse valor, mas o ponto benefício é que existem bolsas. Aqui os 4 tipos mais comuns: bolsa por mérito acadêmico, baseado em nota escolar ou nota de prova; bolsa por necessidade financeira, que é baseado na renda familiar. Tem as bolsas artísticas, essas são para alunos que vão fazer cursos artísticos. Então, por exemplo, sou muito bom em música, mas eu quero estudar administração. Vou ter uma bolsa artística? Não, você tem que estudar música, que quem vai conceder o departamento, a bolsa é o departamento de música. E aí tem as bolsas esportivas, a gente não atua mais com esse tipo de bolsa aqui daqui para fora, mas são para atletas de alto rendimento, que normalmente competem em nível nacional, estadual, e aí que vai conceder a bolsa ao treinador daquela modalidade. E estatísticas desse ano: um pouco mais da metade, 54% dos nossos alunos foram ofertadas pelo menos, né, bolsa em uma das faculdades que eles foram aprovados. A maior parte das bolsas são parciais, né? A gente levantou, todo mundo teve bolsa, somou e dividiu, e a média deu uma redução de $20 mil no ano, né, da anualidade das universidades. Esse próximo slide é legal porque aí a gente pegou, todo mundo teve bolsa e quanto cada um recebeu em dólares por ano. Então é comum algumas pessoas me perguntarem se existe bolsa integral. Existe, mas é claro que vai ser um percentual menor, né, de alguns conseguem, são bolsas muito seletivas, 11% tiveram bolsas acima de $50 mil, a grande maioria, né, 21% de 20 a 50 mil, 35% de 10 a 20 mil, e assim por diante. E aqui alguns exemplos das universidades. Uma das primeiras etapas, pessoal, do nosso trabalho, até mesmo antes de começar um trabalho de uma forma oficial com alguma família, é avaliar o que esse aluno tem, quais são as notas, o que ele está almejando em termos de curso, de área de interesse, e qual que é o orçamento planejado por essa família. E aí fazer uma primeira avaliação das possibilidades reais, tomando por base, né, alunos que se prepararam conosco nesses anos anteriores. Tá? Então a gente consegue fazer essa avaliação para ter uma ideia mesmo das chances reais do projeto dar certo dentro da realidade de cada família. E aqui os principais casos, né, da turma de 2022, os que tiveram as bolsas mais generosas. Nessas universidades, normalmente as muito famosas, as bolsas são através da renda familiar por necessidade financeira. E aqui os principais casos em cima de bolsas por mérito acadêmico e mérito artístico. Bom, falando um pouquinho, né, do que a gente faz aqui na Daqui para Fora do nosso trabalho, né? Então, como eu falei, acho que a primeira etapa é, de fato, fazer uma avaliação dos objetivos, perfil, né, de cada família. E aí a família que, né, decide se preparar conosco, começa o projeto, nosso trabalho é dividido em 2 grandes frentes. Para quem está no 9º, primeiro ou segundo ano do ensino médio, nós temos o programa de preparação. Qual que é a ideia aqui? É ajudar com que vocês cheguem no 3º ano melhores preparados para a parte de candidatura. E a gente faz isso, né, através de cada jovem trabalhar junto com o mentor, que vai focar muito em te orientar. Quais são as atividades extracurriculares mais interessantes de acordo com o seu perfil, objetivos, habilidades, traçar as metas de notas que você precisa, dependendo do país que você quer estudar, começar a se planejar para as provas, para quem, e prepará-los, né, para elas. Para quem está pensando nos cursos mais artísticos, o que você pode fazer para ir desenvolvendo as habilidades que vão ser importantes
para você construir um portfólio lá na frente. Quando você chega no terceiro ano, a gente chama de programa de candidatura, que também serve para alunos que já se formaram do ensino médio, geralmente estão na faculdade, querem transferir, então não é, essa parte de candidatura não é só para quem está no terceiro ano. E aqui a gente vai focar seleção de faculdades, de acordo com o perfil, notas, todo o planejamento, o que você tem que fazer, quando fazer, trabalhar nas redações, nos essays, que é uma parte super importante, e toda a pesquisa de prazos, pré-requisitos, formulários, a gente envia isso para as universidades. Uma vez que o aluno recebe as respostas, auxiliamos com pós-admissão, né, matrícula, plano de moradia, plano de alimentação, seguro-saúde, todos os detalhes até você chegar na universidade. Tem uma equipe aqui da Daqui para Fora também, que dá suporte durante o período universitário, imprevistos, dúvidas, maneiras mais econômicas de pagar a faculdade. Então, nosso vínculo com o estudante é até que ele se forme. E aqui tem um exemplo de uma aluna nossa, a Bruna, que hoje estuda em Colômbia, e o time que trabalha com ela. A Tassiana foi a mentora na fase de preparação, nessa orientação extracurricular. A Karine é a nossa professora parceira que prepara os nossos estudantes para o SAT ou para o ACT. O Rafa é um dos nossos estrategistas que ajuda na seleção de faculdades. A Thalita é uma das orientadoras de application, que cuida da parte de documentação. E o Jamal é um dos nossos orientadores de redação. Ele tem uma história legal, ele é americano e foi admission officer da WashU, faculdade top 20 lá nos Estados Unidos. Então ele era a pessoa que lia as redações e decidia quem ia passar. Então conhece aí bastante de quem já esteve, né, do outro lado. E aí, pessoal, ponto que eu acho super importante de trazer aqui para vocês, especialmente para quem é mais jovem, né, ou para quem está começando a pensar nessa ideia agora de estudar fora, não necessariamente você tem que sair decidido hoje, vou estudar fora, né, todo com isso definido, mas para quem quer, né, de fato manter essa possibilidade aberta, ter boas chances, é importante se planejar com antecedência. E uma coisa legal é que dá para você conciliar um processo seletivo no exterior em paralelo aos vestibulares do Brasil. Cada vez mais alunos, né, que se preparam conosco têm feito isso. Isso é possível porque o início do curso no exterior, na grande maioria das faculdades, vai ser em agosto, né, depois do ano, né, do fim do ano aqui que você se forma. Então, você vai enviar os applications para as faculdades no exterior aqui em novembro, vai fazer o Enem, faz os vestibulares, né, você vai receber as respostas de resultados aqui no Brasil. Tem muitos alunos que passam, são aprovados, começam a estudar, né, numa faculdade brasileira. Chegando em março, vão começar a ver as respostas de faculdades no exterior. É bem comum um aluno passar em 3, 4, 5, às vezes até mais universidades. E aí você tem um período para você visitar, conhecer, avaliar, conversar com jovens que estão lá, e tomar uma decisão muito mais tranquila, né? Quero ficar aqui no Brasil ou quero fazer faculdade fora? Né? Com as opções em mãos. Então a gente super recomenda que faça isso, né, para manter as possibilidades abertas. Tá? Então essa é a ideia, né? Não necessariamente você tem que decidir agora, mas se preparem com antecedência, né? Se dediquem, especialmente para quem é mais jovem, sabe? Tente tirar as melhores notas possíveis, né? Se envolva com essa parte extracurricular. Quanto antes você começa a ter esse olhar, né, melhor os seus resultados vão ser lá na frente. Por isso que a gente começa a trabalhar com muitos alunos já a partir do 9º ano. E aí, pessoal, antes de abrir aqui para as perguntas de vocês, sempre quando a gente fala aí sobre o processo seletivo, né, mostra todas essas possibilidades, é comum alguns alunos e pais ficarem em dúvida. Será que isso é para mim? Será que, né, o que eu estou almejando, de fato, eu tenho chances reais de conseguir ou não? Então, para isso, a nossa equipe criou uma análise de perfil. Tá? Eu coloquei aqui no bate-papo também, no chat. Através delas, vocês vão responder essas dúvidas aqui. Então, é muito importante colocar as informações bem precisas, né, do seu nome, telefone, porque aí a gente entra em contato para passar o feedback por WhatsApp. Mas são dúvidas para a gente conhecer um pouco mais sobre vocês, e aí vocês vão receber um feedback. Né? Pontos positivos, tem algum ponto de atenção, e o resultado geral da sua avaliação. E aí, muitas famílias, depois a gente recomenda marcar uma conversa aqui com um dos nossos especialistas, onde a gente vai mais a fundo, né, em tudo que veio na análise, onde você está bem, no que você pode melhorar, e também conseguir explicar para vocês como a gente poderia ajudar, né, com os seus objetivos, o que a gente pode fazer. Tá? Vou deixar aqui com vocês, pessoal, os nossos contatos. Tá? Então, antes de ir aqui para as perguntas, só um segundinho. Então, aqui... Um segundinho, pessoal. Então, vou deixar aqui os nossos contatos, tá? E queria abrir, né, ver que tem bastante gente conectada, abrir para tirar as dúvidas de vocês, seja sobre processo seletivo, né, sobre
qualquer outro tema relacionado à graduação no exterior, fiquem super à vontade aqui para usar o Q&A ou o chat, tá? Fico à disposição para responder as dúvidas de vocês. A Isabela perguntou aqui para mim. Decidi recentemente que iria estudar fora, porém antes não focava muito na escola, então as minhas notas do primeiro e do nono ano não estão boas. Comecei a focar na escola nesse segundo ano, minhas notas estão com média 7 e 8. Será que mesmo com esse histórico, seria possível conseguir algum tipo de bolsa? Sim, seria possível, Isabela, seria possível sim. Pontos aqui importantes. As faculdades gostam de ver uma curva positiva, né? Então, se você consegue evoluir a sua média, né, do nono ano para o que você vai ter depois, no segundo, no terceiro ano, isso tem um peso legal, sabe? Isso ajuda. Tem universidades, Isabela, que vão dar um peso muito grande na hora de dar uma bolsa por mérito acadêmico nas suas notas do ensino médio. E aí tem algumas que vão esperar notas muito altas. Para essas, pode ser que em algumas delas atrapalhe um pouquinho. Em compensação, tem universidade que vai considerar muito a sua nota, por exemplo, do SAT, ou nota do TOEFL. Então, existe sim. É claro, quanto maior forem as suas notas, para mais universidades, né, você teria a chance de pleitear algum tipo de bolsa. E aí, acho que super recomendo que você faça a nossa avaliação de perfil, né, para a gente entender qual que é o tamanho da bolsa que você precisa, onde você está hoje, né, o que você almeja, e ter uma ideia, assim, de se seria viável ou não dentro do que você está procurando. A Gabi perguntou, Gabi Canteiro, né, as universidades de elite tendem a preferir estudantes well-rounded ou spike, né? Então, um estudante well-rounded é aquele estudante que faz um pouco de tudo, ou um estudante que é muito bom em alguma coisa específica? Olha, Gabi, é uma pergunta difícil de responder, porque eu não acho que tem uma resposta certa, sabe? A gente já teve alguns alunos well-rounded, que foram muito bens, e outros que já, né, que eram mais específicos, e varia muito da universidade. Vou dar um exemplo, assim, da MIT. Lá a gente vê que eles ir muito bem em Olimpíadas de conhecimento é algo muito, muito importante. Então, você pode até ser um aluno all-rounder, mas se você não tiver resultados relevantes em Olimpíadas de conhecimento, né, muito, muito fortes, vai ser mais difícil. Então, depende um pouquinho da universidade, Gabi. Aqui eu acho que é importante a gente entender, conhecer o aluno, sabe? Tipo, olhando o seu perfil, onde que a gente vê mais potencial em você? Se você vai ser um candidato melhor, trabalhando em várias coisas, você gosta disso, isso te motiva, se envolver com coisas diferentes, ou, né, você vai se tornar uma candidata mais forte se você focar naquela coisa específica. Então, depende muito do estudante, né, e da universidade. A Ana Maria perguntou, gostaria de saber um pouquinho mais do ingresso nas universidades estrangeiras para o aluno que estuda em uma escola com o programa IB e tem nacionalidade europeia. Ana, o programa IB, especialmente, né, para universidades da Europa, né, por exemplo, no Reino Unido, tem muitas universidades que só com um currículo brasileiro padrão você não consegue ingressar, né, você não consegue aplicar direto, e aí o programa IB ele te permite aplicar direto para essas universidades. Ele também, né, traz alguns benefícios legais no sentido de você ser estimulado a fazer atividades extracurriculares, ele te pensa, né, ele te ajuda a você pensar mais criticamente. Então, eu já conversei com alguns admissions officers de faculdades americanas que falam que alunos que fizeram um currículo IB, eles usaram um termo que eu achei bem legal, academic readiness, sabe? Estão prontos para os desafios acadêmicos que eles vão encontrar. Então, é um currículo legal que ajuda você a estar bem preparado para uma universidade no exterior e também é um currículo unificado, né? Então, as faculdades sabem o que ele significa, tá? Em termos de notas. Só um parênteses aqui. Tenho vários alunos de currículos brasileiros que tiveram excelentes resultados, tá? Então, assim, poxa, estudo num colégio que tem currículo brasileiro, significa que eu não posso ter bons resultados em faculdades no exterior? De forma alguma. Mas o currículo IB é bem legal. E sobre a nacionalidade europeia, os benefícios aqui a gente vê. Faculdades públicas têm um custo diferenciado, né? Então, por exemplo, na Holanda, tem universidades que vão custar lá seus 10, 12 mil euros por ano de tuition para quem não é cidadão europeu e 2 mil euros no ano para quem é. Então, tem esse ponto. Tem universidades que podem ter vagas diferenciadas também para alunos, né, tem mais vagas para alunos da comunidade. Então, vai ajudar, sim, né, ter a cidadania.
A Gabi agradeceu aqui pela resposta. Imagina, Gabi. A Gisela perguntou, a Gisela Lima, poderia falar mais de Early Action, Early Decision versus Regular? As chances são maiores no Early Action ou não faz diferença? Se fizer Early Decision e não ganhar bolsa, tem que aceitar e pagar o valor cheio mesmo? Então vamos lá, Gisela. Tem esses 3 tipos, para quem não conhece, as faculdades nos Estados Unidos, você tem 3 tipos de candidatura. Você tem as candidaturas antecipadas ou no prazo regular. O que acontece por trás disso? Existe uma competição grande para os alunos de atraírem, para as faculdades de atraírem os melhores estudantes também, então eles competem entre eles. As candidaturas antecipadas, elas podem ser Early Decision ou Early Action. Se uma universidade, algumas faculdades têm ambas, algumas faculdades têm Early Action ou Early Decision. Se a faculdade tem Early Decision e você é aprovado, em teoria, você obrigatoriamente precisa ir para essa universidade. Respondendo a sua dúvida, Gisela, se você não ganhou a bolsa do que você precisa no Early Decision, você é obrigado a ir? Não, porque você não vai ter como pagar. Se você de fato não tiver como pagar, você pode falar isso, e tem como você sair. A gente já teve alunos que passaram no Early Decision, mas não tinham como marcar e falaram, olha, não tem como eu pagar essa universidade. Mas se você tiver como, enfim, você aplicou, você em teoria tem que ir para essa universidade, você pode queimar o seu filme se você não aceitar depois, a não ser que seja pela questão de bolsa. Early Action, se você for aprovado, você não necessariamente tem que ir para essa universidade, você pode esperar os outros resultados da Regular Application para então tomar uma decisão. As chances são maiores no Early Action ou não faz diferença? Quando a gente olha as estatísticas anuais, geralmente as chances, um percentual de alunos aprovados em Early é um pouco maior. Em Early Decision é um pouco maior que Early Action e Early Action é um pouco maior que Regular Decision. Mas, pessoal, a gente sempre olha de forma muito estratégica e fala para vocês terem cuidado. Porque, às vezes, você simplesmente mandar para Early Decision para uma universidade que é a sua favorita, não necessariamente é a melhor estratégia. Às vezes, o tempo a mais que você tem pode ser importante para refazer uma prova ou melhorar uma redação. Ou então, tem algumas universidades que a gente sabe, poxa, que no Early Decision só vão admitir quem é muito, muito forte, e aí você pode já meio que queimar uma chance logo de cara. Então, tem que ter um olhar mais estratégico, dependendo da universidade. Mas eu diria que é muito comum os nossos alunos que estão bem preparados, fazem um projeto, se preparando bem com antecedência, terem ali uma opção ou outra universidade que eles mandam no Early. O Eduardo Massucci perguntou, caso o aluno não passe nos processos, ou não agrade onde foi aprovado, ele pode tentar de novo no ano seguinte? Como isso é visto pelas universidades? Pode, Eduardo. A gente já tive ano passado um caso de uma aluna que tinha aplicado, primeiro sozinha, tinha passado na faculdade, acabou que ela não gostou, fez de novo, e em uma das faculdades que ela não tinha sido aprovada, ela acabou sendo. Tá? Então, não tem problema você aplicar de novo. O que é importante? Se você for rejeitado em alguma universidade no ano seguinte, você tem que ser um candidato mais competente do que você era. Então, sei lá, o que geralmente acontece é você evoluir sua média de notas ou melhorar nas suas atividades extracurriculares, redações. Então, você tem que mandar um application mais forte, não dá para você mandar o mesmo. A Laís perguntou se a gente prepara alunos para universidades na Alemanha, se sim, quais seriam essas universidades. No momento ainda não, Laís, a gente está ampliando para alguns desses países na Europa que eu mencionei ali no começo, e a ideia é ir pesquisando, então talvez no futuro a gente tenha algumas opções de faculdades na Alemanha também, mas por enquanto ainda não. Uma pergunta a mais especificando no meu caso. Nossa nacionalidade é austríaca. Isso significa ter que passar no vestibular da Áustria para ter esse ingresso na universidade como europeu? Ou vi-se em uma universidade com representantes da faculdade de Coimbra? Tá. Só um parênteses aqui, Ana. Nas universidades de Portugal, para quem tem cidadania europeia, você precisa fazer o Exame Nacional de Portugal. Então, acho que eu diria que para Portugal é o único local que a cidadania no processo seletivo, de certa forma, para nós brasileiros, dificulta um pouquinho, porque você vai ter que fazer lá, você não pode entrar pelo Enem. Tá? Esse ano, 2 universidades em Portugal mudaram, a de Algarve e de Lisboa. Elas estão deixando alunos que são brasileiros e têm nacionalidade europeia utilizarem o Enem como modo de ingresso e entrar como brasileiros. Tá?
Sobre passar no vestibular da Áustria, aí eu já não desconheço, eu não acho que você, né, até onde, não sei, você não precisaria fazer o vestibular da Áustria para entrar como, né, como uma europeia nas faculdades de lá. Você vai ter que prestar o vestibular, né, ou fazer o processo seletivo que aquela universidade daquele país pede, né, um pouco do que eu expliquei lá atrás. O que pode diferenciar, como eu dei esse exemplo aí de Portugal, pode ser que em algumas universidades o processo seletivo, as exigências para quem tem, né, quem é europeu, sejam diferentes de para quem é internacional. A Maria Lúcia falou que participou de um programa de summer in Juilliard, em Orlando, para teatro musical, e lá eles falaram sobre, né, aplicações para faculdades no exterior, comentaram os tipos de graduação, sendo elas o BFA, BA e Conservatory Programs. Isso me deixou muito em dúvida. Você sabe me dizer o que é? Sim, Maria, inclusive, Maria Lúcia, eu vou até te recomendar aqui, deixa eu minimizar, que você assista, a gente fez deixa eu entrar na nossa página de eventos, a gente teve um evento que a gente foi muito a fundo nisso, que foi com uma das nossas orientadoras de portfólio, a Catarina, e que ela conhece, né, muito mais do que eu sobre os cursos artísticos a fundo, e eu acho que pode ser bem legal para você assistir, né? Mas, assim, de uma forma geral, um BFA, que é o Bachelor of Fine Arts, eu diria que você já, desde o começo, você já vai mais a fundo na parte artística. Normalmente, os BFAs são... Eles estão nas universidades artísticas, né? Então, faculdades que geralmente só têm cursos atrelados a artes, então eu diria que eles são mais intensos aí em relação ao dia a dia artística. Normalmente os BAs são universidades convencionais que têm cursos artísticos, e aí você tem, né, esses 2 anos mais gerais, você vai ter, né, uma flexibilidade maior de ensino, enfim, então tem você pode explorar outras áreas, tem uma pegada um pouquinho diferente na sua própria universidade, vão ter mais estudantes, tá? De outras áreas. Eu vou só colocar aqui para você, pessoal. Luciano. Acabei de te mandar o link desse evento, tá? E os conservatórios são, né, geralmente só artísticos, normalmente aqueles prédios dentro da universidade, de fato um conservatório, né? Aí eu não vou saber te dizer no dia a dia tão específico qual que é a diferença das aulas no conservatório versus o BFA. Eu acredito que vão ter talvez alguns cursos mais curtos, de 6 meses, 1 ano, mas eu recomendo você a fazer, a assistir essa entrevista com a Catarina, que ela foi muito a fundo, né? E a gente vai ter, se não me engano, no mês que vem, uma conversa e eu que vou fazer a entrevista com a Gi, que é uma das orientadoras de audição mais para acting. Ela vai falar sobre isso, ela fez faculdade de NYU, então ela vai conseguir explorar bastante também essas áreas. Tá? A Gabi Canteiro perguntou se ser poliglota pode ser considerado uma vantagem no processo de application, mesmo se seu major de interesse não tiver relação com linguagens. Olha, Gabi, tudo que te torna uma pessoa mais interessante, soma e conta, né? Vai agregar, sim. Agora, assim, depende, né? Depende das outras coisas que você tem. Acho que conta, né? Mas não é necessariamente isso que pode ser uma vantagem maior se uma outra pessoa tiver outras coisas de extracurriculares que podem ser mais interessantes do que falar línguas, mas com certeza isso vai agregar e você vai poder, né, explorar no seu application. Uma pessoa tem aqui o mesmo caso, né, da Isabela, que teve um período de notas que caiu, né, nas aulas online. Isso foi um ponto que aconteceu com bastante pessoas, pessoal, alunos que se prepararam conosco, né, aquele período de pandemia, teve problema, diminuiu um pouquinho as notas. Mas eu estou no 2º ano, queria saber se ainda dá tempo para a equipe me ajudar a terminar meu planejamento e auxiliar na candidatura. Com certeza, tá? Com certeza sim, dá tempo. Para quem está no 2º ano, até para quem está no 3º ano, está muito em cima, ainda dá tempo, né? É claro que aí o tipo de trabalho, as expectativas são diferentes, mas para quem está no 2º ano, com certeza dá tempo. A Maria Lúcia perguntou se a aplicação é diferente se ela for fazer um BA, um conservatório. Geralmente, Maria Lúcia, os BAs que são nas universidades convencionais, muitas delas começam a avaliação através das notas, provas,
tem algumas, dependendo do grau de seletividade da faculdade, que podem até não exigir um portfólio ou uma audição, tá? E aí, no conservatório ou nos BFAs, faculdades mais artísticas, geralmente o portfólio e a audição é o grande, né, o ponto mais importante do seu processo seletivo. Então, o processo muda um pouquinho, sim, né, em termos de exigências, e é claro que vai depender da faculdade. Tem algumas faculdades que são BAs, mas ainda assim tem um curso muito forte e que o portfólio vai ter um peso grande também. Só aqui agradecendo, Pedro Canteiro, Maria Lúcia, Regina. O Enzo perguntou quais seriam as faculdades na Itália que envolvam setores né, o setor de economia e empreendedorismo. Enzo, uma faculdade na Itália, que a gente teve alguns alunos lá, que é muito boa na área de business, é a Bocconi, que fica em Milão, na Itália. Cursos em inglês, faculdade excelente, a gente até recentemente no nosso Instagram fez alguns posts, então um exemplo de faculdade legal por lá. Acho importante, né, muitas vezes é comum as pessoas me perguntarem qual que é uma faculdade boa, tal. Depende também, porque a faculdade boa a gente tem que saber quais são suas notas, qual é o seu orçamento, se precisa de bolsa, não precisa, porque às vezes pode ser que a faculdade seja boa, mas não necessariamente vai ser a mais interessante para você. Tá? Então é importante entender um pouquinho mais o perfil de cada aluno. Uma pergunta anônima sobre faculdade na Argentina, a gente não atua, tá? Então com a Argentina a gente não trabalha, não. Esse tem... Bom, pessoal, não sei se alguém tem mais alguma dúvida. E eu vou deixar aqui, né, eu mandei os nossos contatos. Deixa eu colocar aqui no site, no chat, para facilitar aqui para vocês. São muitas dúvidas, pessoal, né? Tento responder a maioria, se tiver alguma que não der aqui também, ou que não veio agora, como eu estipulei lá atrás, fique super à vontade de entrar em contato conosco, marcar uma conversa. Recomendo que vocês façam nada de perfil, marquem uma conversa aqui com um dos nossos especialistas. Não tem nenhum tipo de custo essa conversa, é um primeiro passo para a gente entender, né, onde vocês estão e qual que é o passo a passo. A Maria perguntou se design é considerado um curso artístico. É sim, Maria, é um curso artístico. Pergunta anônima, você pode enviar dúvidas pelo contato também, com certeza, podem, né, nos contatar através do WhatsApp. E o Frau perguntou em quais países a gente atua. Hoje, Frau, deixa eu até mostrar aqui para vocês os slides. A gente atua, né, na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, e na Europa, no Reino Unido, Holanda, Portugal, França, Itália, Espanha e Bélgica. Tá? E a ideia é ir aos poucos, né, pesquisando boas opções de faculdades, tem cursos em inglês e talvez tenha mais algumas opções em outros países, mas no momento são esses aqui. Deixa eu compartilhar, fica mais visual aqui para vocês. A Catherine perguntou se vocês auxiliam também no processo de orientação profissional, no caso da escolha da área ou do curso. Catherine, dentro do nosso programa de preparação, é possível sim o aluno ter uma sessão. A gente tem algumas dos mentores que são especialistas nessa área. E aqui o que a gente gosta é de olhar em alguns pontos. Primeiro, de mostrar as oportunidades de cursos no exterior. Porque tem muita coisa nova, muita coisa surgindo, e às vezes, né, como eu falei até lá atrás, tem possibilidades que às vezes os alunos desconhecem. Então é legal conhecer um pouquinho do que tem. E aí, dá assim para falar um pouquinho. A gente também gosta de trazer um pouco de visão de futuro, do que está se tornando tendência, do que é legal vocês esperarem lá na frente. E dá para ter uma sessão com esses especialistas para a gente ver quais são as tendências vocacionais daquele aluno, para onde ele tende a ter mais, né, habilidade. A gente tem alguns alunos que mesmo assim ainda estão muito indecisos, e aí o modelo americano entra de uma forma interessante para você poder começar como indeciso. Nas faculdades da Europa, você já tem que estar mais certo do curso que você quer, já não tem essa flexibilidade tão grande, mas a gente consegue sim dar uma ajuda nessa parte. Bom, pessoal, gostaria muito de agradecer, né? A maior parte das pessoas continuam conectadas aqui, quase uma hora aqui me ouvindo. Então, muito obrigado por ficarem aqui comigo até esse horário. É um prazer aqui falar um pouquinho com vocês sobre todas essas oportunidades. Mais uma vez, entre em contato conosco, né? Faça uma avaliação de perfil, marque conversa aqui com a gente, vai ser um prazer, né, conversar individualmente aí com cada um de vocês. Desejo uma excelente noite. Um abraço e uma ótima semana, pessoal. Obrigado aí. Abração.